O objetivo do nosso curso, na verdade, não é fazer um estudo sobre todo o livro de Atos dos Apóstolos, né? Mas é pegar alguns aspectos do livro de Atos dos Apóstolos e a gente poder refletir, fazer um estudo textual, né? Mas também fazer um estudo que possa, de certo modo, contribuir tanto para a nossa vivência cristã, né, como também para a própria questão, vamos dizer assim, de participação, de vivência de comunidade, né, vai mais nessa linha nossa reflexão. Isso porque o livro dos Atos dos Apóstolos ele tem esse caráter, né? Justamente da formação das comunidades. Por isso que é importante, quando a gente estuda, né, Atos dos Apóstolos, a gente sempre olhar nessa perspectiva de igreja, perspectiva eclesial. Então, como objetivo, a gente vai trabalhar um pouco nessa perspectiva, né? Alguns aspectos do livro e, ao mesmo tempo, procurando hoje, né, a nossa vivência de comunidade, de igreja, a vivência eclesial. Tá? Bem, em relação ao conteúdo principal, como nós temos 3 encontros, então eu resolvi pegar 3 momentos. Né? Um primeiro momento, que é esse momento mais situacional, né, contextual, trazendo um pouco as informações que são básicas e importantes para a gente entender um pouco o conteúdo, a lógica do livro. Né? Então, hoje a gente vai um pouco assim traçar o alicerce, né? Botar assim o alicerce para a gente construir o nosso estudo desses dias aí. E como pilar, vamos dizer, né? Tendo o alicerce hoje, no próximo encontro como sendo um dos pilares do livro de Atos dos Apóstolos, é a temática pneumatológica, né? Quer dizer, a presença do Espírito, como é que o Espírito se faz presente na obra de Lucas. Então, esse é um outro aspecto que nós vamos procurar olhar. E aí, claro, vamos ver, não especificamente em Atos dos Apóstolos, vamos ver de um modo geral, mas vamos trabalhar mais especificamente, né, a questão ligada a Atos dos Apóstolos. E aí, evidente, também um pouco trazendo hoje, né, para as nossas comunidades essa questão importante, né, da vivência a partir da questão do espírito, da compreensão do espírito dentro da nossa caminhada de igreja, etc. E aí, o último encontro, a gente trabalha a casa propriamente dito, né? Então, a igreja, a comunidade. Como é que Atos dos Apóstolos coloca para nós essa ideia de comunidade? E que é inspiracional. Né? Eu acho que a igreja sempre, de certa maneira, em tempos, acaba buscando lá atrás, nas fontes, essa vivência da igreja primitiva. Então, um olhar, né, sobre a igreja, essa igreja primitiva, as características que essa igreja primitiva, a partir do que Atos dos Apóstolos nos apresenta. Então, a gente vai entender um pouquinho como é que funciona essa apresentação de igreja. A gente costuma até chamar como retrato das igrejas, né, primitivas, como é que ela funciona no livro de Atos dos Apóstolos. Então, esse seria o conteúdo principal que a gente vai poder trabalhar nesses nossos 3 encontros. E aí eu trouxe aqui para a gente uma bibliografia básica, né, uma bibliografia básica. É muito extensa, mas são livros que eu considero assim importantes até depois, embora muitos deles não sejam não são editados mais, mas talvez assim num futuro querendo aprofundar, né? E, poxa, eu queria dar uma continuidade do estudo, então são livros assim que se você tiver acesso, você vai estar muito bem servido, né, sobre o tema de Atos dos Apóstolos. Então, um primeiro deles, né, de Atos dos Apóstolos, é o livro do Pablo Richard, né, que é esse
o movimento de Jesus depois da ressurreição, uma interpretação libertadora dos Atos dos Apóstolos. É de uma coleção das Paulinas, coleção Estudos Bíblicos. Ele é de 2001, esse livro, mas é um livro assim fantástico na perspectiva que ele trabalha, né, a questão de Atos dos Apóstolos, e ele coloca muito assim, não é um livro, vamos dizer, que foi feito para isso, né? Um livro, por exemplo, de reflexão em pequenos grupos, etc. Não, ele não foi escrito com essa ideia, mas ele traz algumas perspectivas pastorais, isso que é interessante desse livro. Então, algumas perguntas, alguns questionamentos. Então, dentro de cada um dos temas, dos capítulos que ele desenvolve, ele coloca depois algumas perguntas, e aí você fala, pô, mas 2001, 20 anos atrás? Pois é, eu peguei esse livro, né, para preparar o nosso curso e comecei a dar uma olhada por curiosidade, por causa disso. Falei, 2001, né, 20 anos depois, é impressionante como que nós não vamos trabalhar essas perguntas pastorais, mas é impressionante para dizer, poxa, parece que a igreja não caminhou 20 anos. Incrível como as perguntas pastorais que ele coloca no livro são perguntas que ainda hoje nós estamos refletindo e estamos fazendo essas perguntas hoje. Eu achei muito interessante ter voltado a esse livro e olhado nessa perspectiva. Mas eu chamo a atenção o conteúdo, né, que ele traz, né, um conteúdo teórico de excelente qualidade. O Pablo Richter é muito bom, é um padre, ex-padre, acho que ele tenho certeza se ele deixou a ordem, da Costa Rica, dava aula na Costa Riquenho, excelente biblista, tem muitos artigos da RIBLA, a Revista de Interpretação Bíblica Latino-Americana, na revista Estudos Bíblicos, tem alguns artigos também, é de uma riqueza muito grande. Então, aqui eu vou pegar alguns aspectos do livro dele, né, e também alguma coisa ligada aos artigos que ele escreveu. A Ribla ela escreveu um fascículo, já não me lembro mais qual é o número, mas era especificamente sobre Atos dos Apóstolos. Ele escreveu um sobre Lucas e um outro sobre Atos dos Apóstolos. Esse que é sobre Lucas, que é o número 44 da Ribla, ele apresentou a estrutura, né, da obra de Lucas, que é a que eu vou apresentar para vocês. É a partir justamente dessa temática que ele traz apresentando Lucas, a obra de Lucas. Né? Então, é um livro assim, excelente. Um outro livro é do Comblan, que são dois, da coleção, né, Comentários Bíblicos, que não existe mais essa coleção nas Vozes. Ela iniciou na Vozes, mas, infelizmente, a Vozes depois não se interessou mais, por uma série de questões, né? E aí, então, ela acabou abrindo mão, foi para a Loyola, da Loyola foi para outra editora. Hoje em dia, eu nem sei bem qual editora a coleção pertence. Até porque, por exemplo, quando ela foi para a Loyola não reeditou todos os livros e nem deu continuidade para que novos livros pudessem ser reeditados. Né? Então, eu não sei como hoje se encontra a coleção, mas as que ficou inicialmente, que era da Vozes, né? Da parte paulina, então existe assim excelentes livros, e grande parte deles é do Comblan, o Comblan que escreveu, embora Comblan não fosse já falecido, o padre José Comblan, do Nordeste, ele é belga, mas viveu aqui há muito tempo. Ele, embora não fosse biblista, não fosse exegeta, né, teólogo, mas ele tinha um carinho muito especial, né, pela questão paulina. E ele, então, escreveu alguns livros de conteúdo exegético. Isso que é interessante. Né? Ele não era exegeta, mas o conteúdo que ele traz é de um conteúdo de exegese
excelente, esses 2 volumes de Atos dos Apóstolos, portanto. Depois, o Rinaldo Fabris, que é conhecido também nas Paulinas, tem vários livros. Ele tem ali da coleção Pequeno Comentário Bíblico, né? Então, ele tem ali sobre Atos dos Apóstolos, um bom livro também. E ainda o livro do Isidoro Mazarolo, né? Que o Isidoro tem vários livros, né? Mas não é de editora, é dele mesmo, né? Os livros do Isidoro, para adquirir, tem que entrar em contato com ele mesmo, né? pelo blog dele, etc., para poder, caso queira adquirir. E é um livro bem importante também, né? Ele faz toda uma análise também exegética dos textos. Então, é um livro assim, bem de um conteúdo muito bom, nesse sentido textual, né? De conteúdo textual de exegese. E ainda, completando aí a lista, eu coloquei um livrinho que foi do mês da Bíblia de 2001, que foi sobre a questão de Atos dos Apóstolos, que o Centro Bíblico Verbo, né, os verbitas, e aí o coordenador é o Shiji, né, é um japonês, né, então a gente chama ele como Shiji, né, mas o nome dele aí é Shijiuki Nakanoze, né? Ele que é o coordenador do livro, mas o livro vem como o Centro Bíblico Verbo. E tem esse título aí, No Caminho das Comunidades, Atos dos Apóstolos. Esse, sim, já é bem focado para encontros de comunidade, de estudo, porque era do mês da Bíblia. Mas ele traz, como uma forma complementar, né, aos encontros, ao esquema dos encontros, ele traz como forma complementar excelente contribuição sobre o tema de Atos dos Apóstolos. Por isso eu coloquei aqui também, caso seja interessante, por exemplo, encontros, né, fazer alguns encontros, tipo Círculo Bíblico, sobre Atos dos Apóstolos, esse livrinho ele é bem, bem interessante, ajudaria, vamos dizer, né, poderia ajudar bem nessa questão. Então, aí uma bibliografia básica, mínima, né, mas de livros de qualidade, né? São todos livros em português. O do Pablo Richter, do Fabris, são traduções, mas do Comblan, do Isidoro e do Centro Bíblico não, foram escritos em português mesmo. Os outros 2 foram de tradução. Bem, então vamos falar da obra, né? A obra de Lucas. E aí, nessa obra de Lucas, exatamente, vou apresentar aquilo que o Pablo Richter traz para nós, né, na revista Na Ribla, quando ele faz uma apresentação bem extensa sobre a estrutura da obra de Lucas. Então, nós vamos ver a estrutura da obra de Lucas. Então, nós estamos falando do Evangelho e de Atos dos Apóstolos, né? Nós não estamos vendo só Atos, nós vamos ver Evangelho e Atos dos Apóstolos, juntos. Então, nós estamos olhando o todo, né? O contexto da obra toda de Lucas, nessa perspectiva que a gente vai dar uma olhada, então. Então, primeiro a gente tem os 4 versículos onde ele faz um prólogo histórico, né? Quer dizer, histórico do quê? Histórico do livro, de como ele escreveu, a partir de onde ele escreve o livro. Então, ele vai dizer ali que, no princípio, muitos já escreveram muita coisa daquilo que pregaram, e agora, depois de uma pesquisa curada, eu te apresento ao Teófilo a obra, né, que está aqui. Então, ali, vamos dizer assim, nesse prólogo histórico, ele coloca para nós de que maneira ele escreveu a sua obra. Então, veja, embora esteja no Evangelho de Lucas, esse prólogo não é só para o Evangelho, né? Esse prólogo também ele é para Atos dos Apóstolos. Então, é Evangelho e Atos, né? Isso é importante, eu estou
sempre voltando a falar, porque lá na frente eu vou retomar isso daqui, que vai ser importante para a gente entender. Né? Então, é esse prólogo histórico de como ele escreveu toda a obra, né? Toda a obra. Então, partindo não do que estava na cabeça dele, mas partindo de elementos, de fontes, que ele, portanto, né, Lucas, foi buscar. Então, muita coisa que ele já conhecia, que ele tinha em mãos, muita coisa fruto da pregação, e aí a gente tem que entender que não é só a questão da pregação, daquilo que falam, pregação que a gente fala como homilia, né? Mas da evangelização. Então, a catequese entra aqui, o culto entra aqui, elementos que estão, né, presentes. Né? Então, portanto, na catequese, na missão, é que ele vai trazer, né? E aí, então, ele vai compor essa obra em duas partes, né? O Evangelho, portanto, e Atos dos Apóstolos. E aí, então, nós temos os 4, né, seguintes capítulos, né, portanto, né, do capítulo de 1:5 até 4:13, nós vamos ter ali um outro prólogo que não é mais histórico, sobre como ele escreveu a obra, mas é um prólogo teológico. Então, aqueles textos do nascimento de Jesus, Lucas 1 e 2, aqueles textos de João Batista, né, aqueles textos da tentação, textos lá do batismo de Jesus, esses textos, portanto, eles servem de prólogo teológico, porque junto desses textos, de 1 a 4, nós temos elementos muito fortes que são assim direções teológicas para onde Lucas vai conduzir a sua obra, né? Então, é interessante como que ele coloca ali já os elementos chaves para compreender em que perspectiva teológica ele vai apresentar a obra de Jesus, né? Através das suas palavras, através das suas ações, e a obra dos apóstolos, através das suas palavras e através das suas ações. Né? Então, aqui, nesse prólogo teológico, nós temos exatamente um elemento muito forte da teologia lucana. A teologia lucana ela vai estar muito fortemente presente. E ali, então, a gente precisaria entrar com detalhes, com vagar, para a gente ver quais são esses pontos teológicos que Lucas coloca dentro desses 4 capítulos e que vão ser linhas, né, direcionais de toda a sua obra, tanto do Evangelho como também do próprio Atos dos Apóstolos. Então, o prólogo histórico, o prólogo teológico, e aí, então, nós vamos ter agora a maneira como Lucas ele concebeu a sua obra. Né? Como é que ele vislumbrou, como é que eu vou organizar o que eu quero passar, a minha mensagem. Então, ele pega, de certa maneira, um pouco os elementos formais do que já existia. Né? E o que existia? Marcos, o Evangelho de Marcos. Então, de certa maneira, ele vai seguir um pouco a lógica do Evangelho de Marcos, mas vai dar a esse contexto de Marcos, do seu Evangelho, ele vai imprimir ali a sua forma. Né? Então, a forma como ele vai apresentar agora o Evangelho e Atos dos Apóstolos, ela tem a ver, sim, com a forma de Marcos, que também é a forma de Mateus, e que vai dar no chamado quadro sinótico. Então, vai ter esse olhar, esse mesmo olhar, mas vai ser muito diferente. Então, Lucas ele vai fazer questão de colocar esses ensinamentos de Jesus, esses atos de Jesus, dentro de um contexto de viagem. Então, a obra de Lucas ele está centrada numa geografia. E isso que a gente precisa perceber claramente para entender como é que ele organiza a sua obra. Entendeu? Então, a obra lucana
ela está centrada numa geografia, E a gente vai ver aonde que essa geografia ela está centrada. Né? Então, uma primeira parte nós vamos ter lá no Ministério da Galileia, do capítulo 4 até o capítulo 9. Nós vamos ter, então, todo o ministério de Jesus presente, portanto, na Galileia. E aí, claro, você vai dizer, mas tudo bem, Marcos também, ele tem a pá da Galileia. Sim, claro. Então, ele pegou essa forma, vamos dizer, que Marcos inaugurou. Mas agora ele vai começar a dar o seu rosto, um perfil que é próprio dele, Lucas, para a sua obra. Ele não vai ser assim uma mera cópia. Ao contrário, até, quem mais está muito próximo, quase que de uma cópia, é Mateus, em relação a Marcos. Lucas não. Lucas ele vai se distanciar muito. E várias vezes ele vai se distanciar da forma como Marcos organizou o seu evangelho, imprimindo o seu rosto. Lucas vai imprimir, então, o seu rosto na sua obra. Então, esse primeiro momento, desses 9 primeiros capítulos, aliás, de 4 a 9, 5 capítulos, é o ministério de Jesus lá na Galileia. Tudo aquilo que Jesus fez, realizou, seus milagres, seus conflitos, seus ensinamentos, seus discursos, tudo vai estar presente nesse primeiro momento até o capítulo 9. No capítulo 9, 51, ele vai dizer, então, que ele resolveu, tomou, assim, a resolução de ir para Jerusalém. Então, ele fala isso. Resolutamente tomou a decisão de ir para Jerusalém. E é isso, então, que agora a viagem, a viagem começa a ser realizada. Uma viagem que vai desde a Galileia até Jerusalém, mas você vai percebendo ele passando pelos povoados, pelos lugares, pelas cidades, etc. Então, é o que nós chamamos de 9:51 a 19:44, é a subida para Jerusalém. Subida mais no sentido cardeal, norte, sul, leste, oeste. Então, você está subindo, você vai em direção, portanto, a Jerusalém. Aí, deveria ser descendo, então, porque ele está no norte, na Galileia, e ele está indo em direção. Por que subir? Porque é no sentido mesmo da montanha. Então, ele vai subindo em direção ao Monte Sião. É nessa direção de subida, portanto, que é colocada aqui. E aí, passando saindo da Galileia, entrando na Samaria, boa parte do Evangelho, o conflito com os samaritanos, etc., vai aparecendo ali, esse contexto geográfico, portanto, dos estrangeiros, daqueles que não são judeus, e a palavra de Jesus, os ensinamentos, as pregações, as ações vão sendo realizadas aqui nesse contexto. Nesse momento, de 9 a 19, são 10 capítulos que nós temos, é aqui que nós vamos encontrar, propriamente, aquilo que é genuinamente lucano. É aqui nessa parte, nesses 10 capítulos, que nós vamos encontrar os textos que só estão em Lucas. Então, no Ministério da Galileia, tem muita coisa de Marcos, muita coisa de Mateus, mas agora, nesse contexto da subida para Jerusalém, nesses 10 capítulos, nós só vamos encontrar textos que são de Lucas, importantíssimos. Texto, inclusive, a famosa parábola do pai e os 2 filhos, vai dar justamente aqui no capítulo 15. E outros textos que são fantásticos, que aparecem apenas dentro do Evangelho de Lucas. E aí, o terceiro ponto da viagem, então, a Galileia, a subida para Jerusalém, o caminho que leva a Jerusalém, e, por último, o ministério em Jerusalém. E aí nós estamos, então, no capítulo 19 e 21. Então, é esse ministério que ele realiza, e aqui, novamente, ele volta a tocar o Evangelho de Marcos. Marcos, já no capítulo 11, é quando Jesus chega
em Marcos, ele chega em Jerusalém, então aqui ele já volta de novo a tocar o evangelho de Marcos. Então, no ministério da Galileia e no ministério de Jerusalém, ele está muito par a par com Marcos. Mas quando chega na subida para Jerusalém, ele se afasta e passa a ter um rosto, né, que é apenas o rosto dele, né, do autor, portanto. E aí, depois do ministério em Jerusalém, tudo aquilo que Jesus faz ali, realiza, os conflitos que ele vai encontrar com as autoridades nesse momento, nós vamos ter, então, 22 e 23, a paixão e morte de Jesus. Depois, vamos ter no capítulo 24 a ressurreição, a ressurreição. Depois da ressurreição, nós vamos ter o testamento de Jesus, esse testamento, portanto, que está presente no capítulo 24, 44 a 49, e agora observa que eu coloquei aqui, junto, também Atos dos Apóstolos. Então, nessa estrutura, volto a dizer, eu não estou olhando só o Evangelho, eu estou olhando a estrutura da obra de Lucas. Então, aqui nesse contexto, né, no testamento de Jesus, Atos 1, 6, 8, também é parte daquilo que estava descrito em 24, 44 a 49. Mas a gente vai voltar a isso já já. E ainda a exaltação, né? Ou seja, a ascensão, que está lá no capítulo 1, 9 a 11, na sequência. Ali, então, o testamento de Jesus em Atos, né? O testamento de Jesus em Atos, que está lá 1, 6 a 8, e na sequência, veja, então agora nós já deixamos o Evangelho e já entramos em Atos dos Apóstolos. Então, aqui, né, na paixão e morte, ressurreição, no testamento e na exaltação, é que nós temos o centro da obra de Lucas. Nós estamos exatamente no coração da obra de Lucas. O centro da obra de Lucas está aqui. E repara que o lugar geográfico da onde está o centro da obra de Lucas é Jerusalém. É Jerusalém. A Galileia, o caminho, Samaria, ele chega em Jerusalém. Aqui em Jerusalém vai se dar o grande centro, né, da obra, o mais importante da obra. Paixão, morte, ressurreição, testamento e a exaltação, ou seja, a sua ascensão. E agora a gente vai continuar, né? Porque ele continua. E ele continua da mesma forma como iniciou, na viagem. Então, ele está onde? O movimento de Jesus em Jerusalém. Então, repara que aqui já não é mais o ministério de Jesus, né? Mas aqui já é o movimento, os seguidores de Jesus que estão em Jerusalém. Então, o capítulo de 1 até 5 de Atos dos Apóstolos. Eles partem de Jerusalém e também vão para uma viagem. Então, Atos dos Apóstolos também vai ser construído em cima de uma viagem. E essa viagem que vai estar descrita, né, exatamente aqui no versículo 8, 1:8. 1:8 é que vai falar exatamente dessa questão da viagem. 1:8 é onde está o plano da viagem. O plano da viagem está exatamente aqui em 1:8. A gente vai ver isso daqui. Então, os 5 primeiros capítulos vai mostrar esse movimento de Jesus, os seus seguidores, em Jerusalém. Depois, do capítulo 6 a 15, é o movimento de Jesus de Jerusalém a Antioquia. Então, repara que você vai tendo um paralelo, né? Olha só, o C, que é o movimento de Jesus em Jerusalém, em paralelo com o ministério de Jesus em Jerusalém. Depois, o movimento de Jesus de Jerusalém a Antioquia é uma passagem, portanto, é onde vai ter lá a subida para Jerusalém. É uma passagem.
É uma passagem. Não é o ponto, né? Não é o ponto de chegada. O ponto de chegada foi aqui, Jerusalém. Ele aqui também não tem o ponto de chegada, não é Antioquia. E aí, finalmente, nós vamos ter, de 15 a 28, o movimento de Jesus de Antioquia a Roma. Então, Roma vai ser o ponto de chegada. O ponto de saída era a Galileia dos gentios, e o ponto de chegada é a Roma dos gentios. O ponto de partida era a Galileia dos gentios. O ponto de chegada é a Roma dos gentios. Mas o coração da obra de Lucas está em Jerusalém. É por isso que, diferente de Marcos, Mateus e João, aonde vai estar expressamente dito por Jesus, quando ele vai dizer: permaneçam na Galileia, voltem para a Galileia, porque é lá que eu vou encontrar com vocês depois na ressurreição. Lucas diz expressamente: permaneçam em Jerusalém, porque é em Jerusalém que eu vou encontrar em vocês. Então, veja, essa intenção de Lucas de colocar Jerusalém no centro, ela tem um dado teológico. E qual é o dado teológico que Lucas quer manifestar? Que, de certa maneira, João também faz, mas de outra maneira. É que Lucas ele quer mostrar que ali, em Jerusalém, é onde deveria ter acontecido realmente a revelação e a adesão ao Messias. Mas não foi isso que aconteceu. Portanto, a boa nova, ela foi embora. Saiu de Jerusalém. É como se tivesse tudo nas mãos e, de repente, aquilo como água começasse a sair, né? Se perdesse. Nesse sentido, é que Lucas vai dizer. O centro de tudo estava ali em Jerusalém. Era para tudo ter acontecido em Jerusalém. Mas, infelizmente, não foi reconhecido a sua messianidade. Pelo contrário, o mataram. Né? Foi o lugar da sua morte. Mas, ao mesmo tempo, é o lugar da ressurreição para ser reconhecido entre os gentios. Então, ele vai partir, né, de Jerusalém para finalmente chegar em Roma, né, onde termina lá no capítulo 28. Então, aqui observa um detalhe, né, é que 24, 50 a 53, que eu não coloquei aqui, ó, repara, eu fui aqui até 49. Então, 50 a 53 e Atos 1, 1 a 5, repara, eu não coloquei aqui 1 a 5. Eles seriam como pontes, ligaduras. Né? Muitos falam até em acréscimos posteriores. Teria sido acrescentado isso posteriormente no Evangelho e em Atos dos Apóstolos, né? Para fazer justamente essa ligadura, né? Essa ligação entre essa passagem do Evangelho para Atos dos Apóstolos. Muitos falam como sendo um acréscimo posterior, porque na ordem canônica que nós temos, depois de Lucas vem João, e só depois vem Atos dos Apóstolos. Então, muitos entendem que teria quebrado, cortado ao meio o livro de Atos, para inserir o livro de João, teria quebrado a obra de Lucas para dividi-la em dois e inserir ali João. E aí, então, teria, lá em Atos dos Apóstolos, de alguma maneira, você teria que retomar, né, Lucas. Você teria que retomar Lucas. Então, de que maneira eu vou retomar? Colocando um finalzinho em Lucas, né, colocando ali um finalzinho em Lucas e colocando um comecinho em Atos. E, dessa maneira, eu mantenho, então, a ligação entre o Evangelho e Atos dos Apóstolos. Então, alguns acreditam que isso foi acréscimo posteriores. Muitos outros acreditam que não. Estava ali presente dentro da própria obra de Lucas, né? Então, qual é o objetivo?
nesse sentido, dele construir essa arquitetura, né, de Lucas, construir essa arquitetura do seu evangelho, se distanciando muito de João e, de certa forma, se distanciando também de Marcos e Mateus. Daí uma grande diferença, vamos dizer. Embora seja sinótico e ele guarde elementos, mas a gente viu que ele traz assim uma certa, né, vamos dizer assim, uma certa, um certo distanciamento, né, um certo distanciamento entre Marcos e Mateus. Então, qual é o objetivo, portanto, da sua obra? E a obra entendida aí como Evangelho e o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, primeiro, seria uma obra escrita para ajudar as comunidades na caminhada de fé, assim como os evangelhos, todos eles. Todos eles são escritos para ajudar, portanto, as comunidades na caminhada de fé. Mas só que, aqui, nesse sentido, ele quer trazer para nós, na sua obra, ele quer trazer alguns aspectos importantes para a vivência cristã, que com o tempo vão ficando um pouco, né, defasados, vão ficando lá atrás. E aí, nesse sentido, problemas que aparecem e devem ser enfrentados dentro de uma nova realidade em que eles estão vivendo. E a gente poderia dizer, peraí, nova realidade? Calma, nós estamos ali, a gente vai ver que é um bom tempo entre, possivelmente, o início da comunidade de Lucas e quando essa obra ela vai ser escrita. Nós vamos ter aí um bom tempo. Um tempo onde muita coisa acontece, e em decorrência dessa muita coisa que aconteceu, foi preciso repensar, de certa maneira, a missão. Já não era mais o tempo de uma missão como aquela que foi realizada em Jerusalém, aquela que foi realizada na Galileia, aquela que era realizada nos entornos da comunidade judaica. Nós estamos agora num outro lugar, num outro momento, numa outra situação. Então, precisa repensar, né? As práticas pastorais precisam ser repensadas. Então, mudanças que vão acontecendo e exigindo respostas novas. Então, é isso, na verdade, né, que serve como o objetivo para o qual Lucas escreve. Lucas, então, está escrevendo a sua obra para um tempo onde as coisas estão mudando. Para um tempo em que muita coisa ficou para trás, já não serve como modelo, e agora eu tenho que buscar novas maneiras de fazer com que todo aquele ensinamento de Jesus, dos apóstolos, etc., eles possam servir para que, nessa nova conjuntura, nesse novo contexto, a comunidade cristã possa dar seguimento à sua proposta, né? A sua proposta inicial, aquela presente lá dentro dos fundamentos do próprio Jesus. Então, de que forma, né, a obra de Lucas procura ajudar, portanto, a comunidade? Então, ela vai ajudar a comunidade colocando dentro da história da salvação, inserida na história humana. Então, o esforço que Lucas vai fazer é dizer para a comunidade: vocês agora são, de fato, a continuidade daquilo que, lá no Antigo Testamento, foi prometido pelos profetas. Então, aquilo que, desde o início, né, pelos profetas, etc., dava sequência e deu sequência até os dias de hoje, que é a nossa história, com Jesus Cristo, ela aponta para o caminho de salvação. E vocês agora é que vão ser os condutores dessa história de salvação.
Então, vai colocar a história da comunidade, a história humana, portanto, da comunidade, dentro dessa história de salvação. Depois, cada um se situa e se encontra como participante dessa história, né? Então, individualmente e coletivamente. Na minha fé, na minha prática, na vivência na comunidade, como igreja, como a assembleia dos que creem em Jesus e foram batizados, né? Então, esse é o caminho, portanto, que leva à salvação. Então, aquilo que continua até hoje. Por isso que Atos é importante, né? A obra de Lucas e Atos dos Apóstolos é importante hoje porque também nos coloca, ele está nos levando dentro dessa história. Ele está nos colocando, como colocou a comunidade de Lucas, vai nos colocando também nesse caminho da história da salvação. Então, a obra de Lucas também quer nos fazer presente nessa história da salvação. Nos inclui dentro dessa história em busca de Deus. E por isso ele vai colocar ali no Lucas 16:16. A lei e os profetas vão até João. Desde então, a boa nova do reino de Deus é anunciada e todo homem emprega sua força, ou seja, se esforça, né? Emprega sua força, se esforça para nele entrar, no reino, para que no reino possa entrar. Então, aqui, Lucas 16:16, nós temos por escrito esse projeto, né? Esse projeto histórico e teológico de Lucas. Então, veja só aqui, onde ele diz, o tempo da lei e dos profetas, ele está falando do Antigo Testamento, do tempo das promessas de Deus. Então, ele tem lá o Antigo Testamento, tempo da promessa, da espera do reino, e é Deus quem está ali presente. É Deus que conduz esse momento do Antigo Testamento, e os profetas vão ter uma presença muito forte, uma presença marcante. São eles que o tempo todo estarão anunciando, né? Mas, agora, ele diz que esse tempo vai de João Batista, a figura de João, ela vai ser fundamental, ela vai ser ali a mudança, né? Então, o tempo de Jesus ou o tempo, portanto, do reino. E aí, então, nós vamos ter o Evangelho. Então, se antes nós tínhamos o Antigo Testamento, que era o tempo da promessa, da espera do reino, e Deus estava conduzindo, aí Lucas vai dizer, aí veio o Evangelho, que eu vos escrevi, o Evangelho. O Evangelho marca o tempo da chegada, o tempo da concretização do reino, que lá no Antigo Testamento era promessa. E aqui quem vai conduzir esse momento é o próprio Jesus. E depois, por fim, vem o tempo da igreja, onde se encontra a comunidade de Lucas, a nossa comunidade também, que são animadas pelo Espírito Santo. Então, é Atos dos Apóstolos. É o tempo da difusão do reino no mundo inteiro. E aqui quem vai conduzir é o Espírito. Aqui está, né, graficamente descrito o projeto histórico-teológico de Lucas. É essa ideia da história da salvação que Lucas tem, e é para isso que ele vai escrever a sua obra. O Antigo Testamento está pronto. O Antigo Testamento foi escrito. Então, agora ele vai escrever o Evangelho, mostrando que aquele tempo da promessa agora se realiza, se concretiza, e depois ele vai mostrar em Atos que esse tempo da chegada, da concretização, ele agora se transforma num tempo de difusão, né? É o tempo da difusão. Então, lá na promessa, é Deus agindo. Aqui no tempo da chegada, é Jesus o Messias. E depois, no tempo da difusão, é o Espírito que vai conduzir. Então, essa, portanto, é a maneira como Lucas, né, vai colocar para nós exatamente essa ideia, né,
essa ideia do projeto, da história da salvação, dentro de um contexto, de um teor, portanto, teológico. Bom, então, olhando um pouco a lógica, né, da obra, entendendo a renovação, esse momento de mudança, essas necessidades que está por trás da obra de Lucas, precisamos entender o que está acontecendo nesse momento em que a obra de Lucas é escrita. Então, vamos rapidamente falar um pouco sobre a comunidade de Lucas. E como ponto de partida, nós temos que tomar aqui tudo aquilo que foi feito desde a morte de Jesus. E o que foi feito desde a morte de Jesus? A missão dos primeiros cristãos. Então, o ponto de partida é essa missão dos primeiros cristãos. E aqui não é só Paulo, não são só os 12, nós estamos falando de cristãos, de um modo geral. A missão de muitos, que lá nós temos, então, Áquila e Priscila, Barnabé, Silas, e tantos, e tantos, e tantos, e tantos, Timóteo, tanta gente que trabalhou justamente nessa missão, né? Nessa missão. E mais ainda, né? A RIBLA, a Revista de Interpretação Bíblica Latino-Americana, ela tem um número, 32, uma coisa assim, 33. Aliás, a RIBLA, a gente tem toda ela disponível na internet, só que está em espanhol. Ela está em espanhol, mas não é difícil, né? A gente lê, somente depois que você, mesmo que você não tenha assim, muito contato, mas depois de você ler, ficar lendo, você começa a ver que as coisas começam a fluir melhor, né, na leitura. Ela tem no site, que eu até vou depois disponibilizar para vocês, esse site, que é muito, muito importante para quando a gente vai, né, quer entrar um pouco dentro desse mundo bíblico, do conhecimento, etc., porque a RIBLA é uma revista muito importante. Só, já que eu falei da RIBLA, vou falar de estudos bíblicos. Né? Estudos bíblicos, que é a revista produzida pelo ITF, né? Ela agora não é mais do ITF, ela agora vai estar ligada à ABIB, a Associação Bíblica dos Biblistas, né, do Brasil. Ela é uma associação em que ali se produz muita coisa, né, e se divulga muita coisa também do universo bíblico que está sendo produzido. E aí, nesse sentido, ela ia para Curitiba, para a PUC de Curitiba, mas a PUC da Curitiba não quis assumir, certo receio, primeiro pelo peso que a revista tem, né? A revista de Estudos Bíblicos, muitos anos, ela já existe desde a década de 80, e aí, de certa maneira, com certo receio de dar continuidade, aí se levou para a Bíblia aceitou. Então, ela vai ser elaborada por lá, e logo ela também vai ser uma oportunidade da gente ter essa revista também online. Então, vai ser muito bom a gente poder ter as duas revistas, acesso às duas revistas. Eu coordeno aqui no Rio de Janeiro um grupo de biblistas que trabalha, que é dividido em regionais pelo Brasil todo. Né? Então, o nosso aqui é do Rio de Janeiro, então tem biblistas, Frei Ludovico, que faz parte também, então tem o Isidoro, faz parte, né? E tem também vários outros biblistas que são metodistas, batistas, luteranos, se não me engano, tem também luterano presentes. Então, a gente sempre está em contato e a gente já está até vendo, né, o próximo número da revista já está em andamento, né, para ser, mas aí é só lá para 24 que vai sair o nosso número. Antes disso, tem outros números já, né, prestes a sair. O último número impresso, né, deve estar saindo já, que até eu escrevi um artigo
coloquei lá, foi até do mestrado, da dissertação de mestrado, que eu transformei ele num artigo, e um pouco assim, contemplando, né, em agradecimento ao Frei Ludovico por todo esse tempo que ele teve ali ao lado da revista. Então, um pouco dedicando, né, o artigo dedicando ao Frei Ludovico, esse último número impresso, que não é do Rio, teve de vários lugares, né, foram publicados lá. Bem, então, essa que eu queria dizer que na Ribla tem um número que ele fala sobre os cristianismos, e é interessante que ele bota cristianismos, no plural, originários. Então, mostrando que muitas vezes a gente tem uma visão presa a Atos dos Apóstolos, de que a igreja nasceu a partir ali dos 12, não é isso? E do 12 fez o caminho que Paulo fez, que é o que está o caminho de Atos dos Apóstolos. E aí, então, a Ribla vai mostrando que não é bem isso. Né? Quer dizer, outros caminhos também foram feitos. Então, quer dizer, essas igrejas que não saíram de Jerusalém, como transcreve Atos dos Apóstolos, mas a igreja da Galileia, e a igreja que aparece no Egito, a igreja que aparece na Síria, que você tem lá os escritos apócrifos, que foram descobertos, Nag Hammadi, etc. De onde surgiu isso? De onde veio isso? Então, é muito interessante que vai mostrando que, na verdade, o movimento explode em várias direções. Uma das direções é essa direção que nós temos de Atos dos Apóstolos. Mas, se nós pegarmos João, nós vamos ver que João foi para outra direção. Então, cristianismo hoje, no plural, de fato. Claro que depois, lá na frente, alguns séculos depois, isso tudo vai indo para um funil. Isso tudo vai indo para um funil, e esse funil vai dar exatamente em Roma. E aí nós já estamos lá no século IV, etc., da história da igreja. Mas, primitivamente, nós temos aí uma eclosão, né, missionária. Então, é essa missão que vai dar início à comunidade de Lucas. Nós vamos ver depois, questão de lugar. Tal, né? Então, essa comunidade lucana é fruto da missão desses primeiros cristãos. Quem eram? Não sei. Não sabe? É difícil. Não tem como você saber, né? Quem iniciou, quem deu início. Agora, a gente sabe que é uma comunidade muito ligada, da forma como Lucas escreve, muito ligada à figura de Paulo, muito ligada à figura dos 12. Figura dos 12. Então, são figuras que há uma presença marcante dentro, né, da sua história, vamos dizer. Né? Bem, então, a partir dessa missão dos primeiros cristãos, nós vamos ter alguns problemas. Né? Alguns problemas. E aí, um primeiro problema, né, que a gente pode perceber é justamente o problema entre os judeus da diáspora, né, e os gentios greco-romanos. Judeus da diáspora, que são aqueles que se convertem, são judeus que se convertem às comunidades cristãs, e ali dentro também nós vamos ter gentios, né, greco-romanos. Mas há um problema. E o problema qual é? É que entre a comunidade cristã e as comunidades judaicas, sinagoga, começam a perceber um problema. E o problema é esse. Como aceitar esta nova fé, Jesus Cristo, se nem o seu próprio povo aceitou? O questionamento que os gentios começam a fazer aos judeus. Se nem entre vocês, que estão aqui na comunidade, que são judeus que se converteram, e os judeus que não se converteram, e é um conflito, porque eles não aceitam, vocês aceitam, como é que, se vocês não têm uma relação, né, ou uma certeza
Vocês não têm algo que seja comum a vocês em relação à pessoa de Jesus, sendo o Messias? Como é que vocês querem pregar isso para nós? Esse é o grande desafio, né, que a comunidade de Lucas, através do Evangelho e Atos, ele vai tentar solucionar, vai tentar dar uma resposta, vai responder exatamente a isso. Por isso, grande parte do Evangelho ele está voltado para os gentios. O Evangelho de Lucas ele tem um foco muito forte, não nos judeus da diáspora, não na comunidade judaica, não na conversão dos judeus, mas principalmente nos gentios, naqueles que não são, portanto, os judeus. Bom, uma outra questão que vai surgir é a mentalidade do Império Romano, onde traz como elementos nobres, fortes, que é a riqueza, o poder, os privilégios. E agora ele traz na comunidade uma mensagem da boa nova aos pobres, do serviço ao outro, da sabedoria dos humildes, dos pequenos, da vivência da partilha. Então, muitos desses que estavam, muito dos gentios romanos, né, vêm com essa mentalidade. E como é que vai viver dentro da comunidade quando agora aquilo que é importante é totalmente distinto daquilo que é pregado pela mentalidade da sociedade do Império Romano? Lucas vai ter que trabalhar isso. Se ele quer convencer gentios, se ele quer convencer greco-romanos, ele vai ter que trabalhar isso daqui. E Atos dos Apóstolos vai ser incansável nessa questão. E aqui está ligado a algo já muito, muito próximo a esse problema, que não é só um problema de mentalidade, mas é um problema real. É que dentro da comunidade de Lucas, você vai ter ricos e pobres. E ricos fortemente com essa mentalidade. Então, como superar o problema deixado, por exemplo, pela expulsão da sinagoga? Que problema? Ora, nós sabemos que lá pelos anos 80, os cristãos são expulsos da sinagoga. E a sinagoga tinha um papel social muito forte. E qual era o papel social? Acolher os pobres. O papel social era esse. Lógico, tinha um papel religioso, mas tinha um papel social, acolher os pobres. Se eu agora expulso a comunidade cristã da sinagoga, aqueles que eram judeus da diáspora, que se converteram e ainda estavam ligados à sinagoga, como é que eu vou resolver o problema se eu agora não posso mais buscar lá na sinagoga os bens necessários a esses que estão passando problemas financeiros? Como resolver isso? Lucas vai tentar dar uma resposta. Como conseguir uma convivência pacífica entre ricos e pobres? Essa é uma questão forte no Evangelho de Lucas. E é interessante que a 1 Corinto traz essa questão aqui. A 1 Corinto é justamente isso aqui. Os 4 primeiros capítulos da 1 Corinto é isso aqui. E que vai se refletir depois no capítulo 11 da 1 Coríntios, na ceia do Senhor. A ceia do Senhor em que muitos vão lá já de barriga cheia, já quase bêbados, enquanto os outros passam necessidade. Como querem comungar o corpo do Cristo numa diferença brutal de realidades como essa? A primeira carta aos Coríntios. Então, aqui, portanto, é decorrente também da questão da própria mentalidade lá presente. E ainda a missão voltada para os judeus, por exemplo, um trabalho mais específico voltado para os judeus, tipo Tiago, Pedro, e começa a entrar em choque com uma missão mais voltada para gentios,
tipo Paulo, Barnabé, Silas. Prática pastoral. Prática pastoral. Modelos pastorais. Modelos pastorais. E ainda, por último, um certo cansaço. Desilusão, acomodamento, afastamento, abandono, que já começa a surgir nesse contexto da redação final do Evangelho, que a gente vai falar um pouquinho da questão da datação, mas lá entre 85 e 90, a gente vai entender por que a gente coloca o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos nessa data. Então, nesse momento, veja, se a gente começa ali em torno dos anos 40, as missões e tudo mais, é isso? Final dos anos 30. Então, nós vamos ter aqui já uns 50 anos de caminhada. Se você olha para as nossas comunidades, as comunidades que têm 50 anos atrás, nós estamos no Concílio Vaticano II. Veja o quanto caminhamos. Então, aqui também você tem a mesma questão. Então, o afastamento da comunidade, muitos que saíram da comunidade, foi visto como traição, o pecado. E aí, quando tentavam, muitas vezes, retornar, voltar, não era bem recebido pelos outros. Lucas, então, vai mostrar a graça, a misericórdia, o perdão como a conduta correta do cristão. Por isso, é chamado o Evangelho da Misericórdia. O Evangelho de Lucas é chamado como o Evangelho da Misericórdia. Então, são elementos que estão presentes na vida da comunidade e que o Evangelho e o Atos dos Apóstolos se voltam para essa realidade. E se a gente olhar, de certa maneira, muito do que está aqui nesse quadro é um pouco o espelho da igreja hoje, ainda hoje. A questão aqui de mentalidades distintas, a questão de ricos e pobres, a questão de cansaço, a questão de olhares pastorais diferentes. Se a gente atualizar direitinho, a gente vai ver o quanto isso daqui é presente hoje dentro das nossas igrejas, das nossas comunidades. Essa questão, então, de mentalidade, essa questão aqui de missão voltada para judeu, missão voltada para gentil, isso daqui a gente viveu terrivelmente esse ano na campanha da fraternidade. Esse ano, na campanha da fraternidade, foi isso que a gente viveu. Exatamente isso daqui. Concepções de igreja diferentes. Mentalidade eclesiais diferentes. Que, de certa forma, estão aqui, na questão da mentalidade. Que, de certa forma, estão aqui, na questão social. Quando o Papa Francisco fala dos pobres, muitos da igreja tremem, babam de raiva. Babam de raiva. Então, você veja o quanto Atos dos Apóstolos ele é presente, o quanto ele é rico, vamos dizer, o quanto ele é rico hoje para a gente entender a nossa igreja, entender o nosso papel nas comunidades, nos trabalhos pastorais, etc. Então, para fechar um pouco essa questão, a relação, a questão com o autor. Eu estou falando Lucas, comunidade lucana, Lucas. Mas quem é Lucas? Então, segundo a tradição, conforme a tradição, nós vamos ter, de fato, um personagem, um fulano, chamado Lucas, e que é atestado desde o século II nessa lista chamada Cânon de Moratório. Moratório é o cabra lá que descobriu esse cânon, descobriu essa lista de livros, não são todos do Novo Testamento, mas alguns livros do Novo Testamento, e ele ali vai atestando a pessoa de Lucas, e porque no Evangelho não tem o nome de Lucas, não traz lá o título
de Lucas. Ele não assina, né? Fala apenas de Teófilo, alguém que escreveu para Teófilo. E aí a tradição entende que seria esse médico, companheiro de Paulo, e que não teria conhecido Jesus. Não teria conhecido Jesus. Bom, se você vai lá nas fontes, né, bíblicas, aonde você vê esse personagem? De onde tiraram esse tal de Lucas? Então, você tem lá de Colossenses 4,14, saúda-vos Lucas, o caríssimo médico. Então, vem daqui a informação de que ele era médico, é de Colossenses. Mas não é a informação de que ele é o autor do Evangelho. Não, até porque quando escreve aí a carta, o Evangelho talvez nem tivesse sido escrito ainda. Mas esse Lucas, esse personagem, esse sim, é ali do grupo de Paulo, está na carta aos Colossenses. Ainda podemos questionar, mas essa carta não é paulina, essa carta é pós-paulina, etc. E tal. Tudo bem, mas está dentro do âmbito, né, do contexto. Mas Filemon não. Filemon é paulina, é considerada autenticamente paulina. E lá está, assim como Marcos, Aristarco, Demas, o mesmo de Colossenses, olha lá, Demas, Lucas. Opa! Sabendo que Filemon, né, ele pertence a Colossos. Então, Lucas, ele está dentro, não é isso? Esse personagem chamado Lucas, essa pessoa chamada Lucas, esse missionário chamado Lucas, ele faz parte da comunidade de Colossos, com certeza. Né? E ainda, 2 Timóteo 4,11, também não é uma carta autenticamente paulina. Né? É uma carta pós-paulina. E lá ele fala, só Lucas está comigo. É o mesmo Lucas de Filemon, é o mesmo Lucas de Colossos. Toma contigo Marcos, que é Marcos, né? o Marcos daqui, que ele fala de Filemon, e trazo, porque me é bem útil para o ministério. Então, veja, 3 vezes nós temos a menção do Lucas. Do Lucas. Agora, algumas explicações, né? Algumas explicações que são importantes. Primeiro, a afirmação da autoria, né, dos documentos em consonância com os apóstolos. Então, essa questão assim que coloca que, não, veja só, né, esse Lucas, né, que ele escreve Atos dos Apóstolos, é alguém que está muito próximo lá de Paulo, é alguém que está muito junto, porque conhece bem Paulo, por isso ele tem condições de ser a pessoa para escrever como ele escreve coisas tão íntimas, tão próximas da figura de Paulo. Só que aí temos um problema, né? Quando ele diz que ser médico ou discípulo de Paulo, nós temos um probleminha. Por quê? É uma certa contradição com a obra. Porque muitos dizem assim, olha como realmente a obra de Lucas é de alguém que é um médico, porque ele, muitas vezes, em determinados milagres, ele entra em detalhes sobre a doença. E aí só mesmo sendo médico, para poder... mas acontece que, literariamente, na época, você mostrar conhecimento de tudo, inclusive medicinais, era uma forma de dizer que você era um grande escritor. E por que não Lucas estaria também mostrando que ele é um grande escritor, não necessariamente sendo esse Lucas? É isso? Ou o autor do Evangelho, querendo mostrar que ele é um grande escritor e falando de tudo, inclusive de saúde, de medicina. Essa é uma contradição.
ela não, vamos dizer assim, ela não bate o martelo na questão é médico. É o mesmo médico lá que fala na carta. Não, não necessariamente. Segundo, é uma pessoa muito ligada a Paulo. Lucas é uma pessoa muito ligada a Paulo. Mas gozado que há uma ausência em Atos dos Apóstolos, por exemplo, dos principais elementos teológicos paulinos. Pega as cartas. Vai lá pegar as cartas. As 7 cartas paulinas. Veja lá qual é os temas principais teológicos que Paulo coloca nas suas cartas. Procura lá em Atos, para ver se você acha nos discursos de Paulo. Você não encontra o tema da justificação, a questão, isso não aparece. Não aparece em Paulo. Então, isso não claramente não testifica, né, de que esse Lucas que aparece em Colossos, esse Lucas afirmando em Filemo, esse Lucas da segunda, não aparece, não, isso aí não testifica de que seja de fato ele o autor. Mas se não é, então quem é? Quem é o autor? E aí, até onde se dá para chegar é que era um cristão, de fato, proveniente do mundo gentílico, por isso, tanta atenção ele dá aos gentios, temente a Deus, e aqui é diferente, e é importante dizer, não é prosélito, prosélito é o convertido ao judaísmo, temente a Deus é aquele que tinha proximidade ao contexto judaico, conhecia quem é Abraão, já ouvi falar, profeta, eu estou sabendo que existiram, Moisés, o homem da lei. Mas não é alguém que tenha assim, um profundo conhecimento, uma vivência, né, judaica, não. E mais, é alguém que é da segunda geração dos cristãos. O que significa isso? A primeira geração vai até os anos 70, a destruição de Jerusalém. A segunda geração, aí sim, são esses cristãos que vai de 70 até 100. Então, Lucas vai exercer o seu ministério, o seu trabalho, a partir dos anos 70. 70 a 100. E que é, de fato, e isso você olha pela obra, um profundo conhecedor do grego. E é por isso que a gente vai ler os textos em grego, né? Por isso, porque os textos aqui a gente vai ler. Certo, Luiz? O Hélio também, né? Vamos aí, né, fazer as leituras em grego, né? Mais ou menos, né? Tá certo. Ou seja, né? Profundo conhecedor do grego. Por que profundo conhecedor do grego? Porque dos escritos do Novo Testamento, a carta aos Hebreus e a obra lucana são os textos mais perfeitos conforme o estilo grego. O estilo literário grego é justamente a carta aos Hebreus, tanto que muitos ainda chegam a fazer a ligação, achando que tem o mesmo autor por detrás. Quem escreveu Hebreus também escreveu Lucas, pelo estilo, pela forma, né, do grego que é apresentado. Agora, o que percebe também pela obra é que é alguém que conhecia profundamente a literatura da época, principalmente a literatura histórica. Por isso, Atos dos Apóstolos vai ter tanta proximidade às grandes obras históricas gregas. Mas também muito de filosofia, muito da literatura, do escrito mesmo, não só profundo conhecedor da língua em si, mas dos estilos linguísticos, né? Vai transparecer nos textos de Lucas. Então, não dá para a gente dizer, né, quem é o autor. Mas também, para não ficar aqui na incógnita, a gente continua chamando de Lucas, tá? Mas, por favor, não vamos ligar o autor àquele personagem de Colossos.
senão a gente fica colocando ele lá dentro da comunidade de Colossos. E Lucas não é, ou seja, o autor, o escritor, não é alguém que está ligado à comunidade de Colossos. Não é. Não é. Não é. Né? Bom, com relação à data, então ele menciona outros escritos antes do Evangelho de Lucas, entre os quais a gente lembra, né, por exemplo, o Evangelho de Marcos, quando ele diz lá, né, por exemplo, que ele vai colocar lá, portanto, né, a questão lá de muitos já escreveram, né, muitos, então ele menciona que quando ele escreve, e Marcos escreveu pelos anos 70. Então, minimamente, temos que colocar esse evangelho depois dos anos 70, quando a obra de Marcos já é conhecida. Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevemos para ti segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. É o prólogo histórico, lembra? É o prólogo histórico, lá, 1:1-4. Tá? Depois, Lucas menciona a queda de Jerusalém em vários textos. Vários textos ele fala. Né? Então, por exemplo, né, 13:34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os enviados de Deus. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha abriga a sua ninhada debaixo das asas, mas não o quiseste. Eis que vos ficará deserta a vossa casa. Digo-vos, porém, que não me vereis até que venha o dia em que se digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Jerusalém, Jerusalém, ficará deserta. Ora, ele já está depois do que aconteceu no ano 70. Lucas 19, 43-44. Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Destruir-te-ão a ti e a teus filhos que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que foste visitada. Isso escrito em forma de profecia é escrito por quem vivenciou. Vivenciou o que aconteceu em Jerusalém. E, por último, esse é o mais significativo, quando vides que Jerusalém foi sitiada por exércitos, então sabereis que está próxima a tua ruína. Cairão ao fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pesada pelos pagãos até que se completem os tempos das nações pagãs. Então, veja, os 3 textos que tratam da destruição da Jerusalém são textos interpretativos. E isso aconteceu porque não é texto de julgamento. Isso aconteceu porque vocês não acolheram. Vocês não... Olha, a pessoa está falando isso lá na frente, depois que tudo aconteceu. Não está falando lá atrás, antes que aconteça. Então, para que você tenha uma interpretação sobre um acontecimento, você tem que ter um bom tempo depois. Não é como Marcos, que está em cima do fato. Marcos 13, ele está descrevendo a destruição. Marcos não chegou a ver, quando escreveu o Evangelho, o que aconteceu depois. Lucas, não, ele está sabendo o que aconteceu. Ele já está interpretando o acontecimento. Ele está julgando a partir desse acontecimento. Então, temos que colocar esse Evangelho bem posterior, do ano 70, lá para frente. E ainda uma data para finalização, talvez nos anos 90, uma vez que se trata aí de uma obra conjunta com Atos. E aquilo que, a maneira como é colocada Atos dos Apóstolos, isso nos traz já uma situação bem tardia. Então, aí podemos ficar aí com uma data em torno de 90,
85, mais ou menos. Por exemplo, em minha primeira narração, ó Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos que Jesus, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos, que acolheram, foi arrebatado ao céu. Então, textos coloca aí mais tardios. E, finalmente, com relação ao lugar, então, poderia ser Cesareia, Acaia, Decápole, Ásia Menor, Éfeso, Roma, lugares onde podemos, com certeza, afirmar que teria escrito fora da Palestina. Algum lugar fora da Palestina. Algum lugar onde não houve grande influência da comunidade judaica, onde a comunidade judaica não teve uma presença muito forte. Então, esses lugares provavelmente seriam lugares onde teria sido originária a comunidade de Lucas. Muito bem. Então, assim, eu só coloquei aqui de novo, né, aqueles objetivos, finalizando aqui, né? Então, ajudar as comunidades na caminhada da fé, os aspectos importantes para a vivência cristã, que com o tempo vão ficando para trás, problemas que aparecem devem ser enfrentados dentro da nova realidade que estão vivendo, e mudanças que vão acontecendo e exigindo respostas novas. Bem, então eu já terminou o nosso tempo, né? 9 horas já. Nós vamos ver, então, na semana que vem, nós vamos dar uma olhadinha também aquilo que eu disse a vocês lá do início, da ligação do Evangelho com Atos dos Apóstolos. Né? Perceber aquele miolo lá introdutório, né? Do final do Evangelho, com o início de Atos dos Apóstolos, como é que se deu o corte, como é que está presente, como é que está, como é que a gente pode, vamos dizer assim, perceber, na verdade, de que de fato houve, né, um corte ali. Como é que dá para perceber isso? Então a gente vai dar uma olhada, vamos começar semana que vem, olhar por ali. E aí entrar na questão propriamente do segundo encontro, que é o nosso tema sobre a presença do Espírito, né? O Espírito dentro, portanto, da comunidade primitiva e hoje dentro da nossa própria comunidade também.